das Clínicas de Botucatu e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre as disfunções miccionais na infância. Então, as disfunções miccionais, elas são definidas como anormalidades na fase ou de enchimento ou do esvaziamento vesical. Elas são responsáveis em torno de 40% das consultas urológicas, né? E tem uma prevalência em torno de 2 a 25%. Bom, então como se dá a evolução da continência urinária? Quer dizer, desde que a criança nasce até que ela saia das fraldas, como que é essa evolução de ser continente ou não, né? Então, nos lactentes, a gente precisa lembrar que o esvaziamento é involuntário, ou seja, ele não tem continência, ele não tem controle sobre o esvaziamento vesical. É uma ação reflexa. Então, a partir do momento que a bexiga enche, ela já começa a esvaziar. Lá por volta dos 4 anos de idade é que ela começa a ter a continência diurna. Então, durante o dia, ela já consegue segurar mais tempo o xixi dentro da bexiga. Então, nesse momento é que ela começa a ter um esvaziamento voluntário vesical. Por volta dos 5 a 7 anos de idade, ela começa a ter, na maior parte das vezes, a continência tanto durante o dia quanto durante o sono, né? Então, aqui, de novo, ela mantém um esvaziamento voluntário. Volta dos 10 anos de idade, 85 a 95% das crianças já apresentam continência urinária, tanto diurna quanto noturna. Bom, então, quando a gente está falando de controle vesical, é muito importante a gente entender também qual é a mecânica desse esvaziamento. Então, o que precisa acontecer para que a bexiga esvazie adequadamente? Então, a criança começa a ter a sensação de enchimento vesical, naquela faixa etária que a gente comentou no slide anterior. A partir de então, eu tenho uma contração voluntária do músculo detrusor na bexiga e uma coordenação eficiente entre esfíncter e atividade detrusora. Como que a gente interpreta? Então, no momento da micção, quando a criança já tem um controle vesical, a gente deve contrair o músculo detrusor aqui da bexiga, no momento da micção, e eu preciso relaxar o esfíncter externo urinário, para que o fluxo de saída seja bem adequado. E no momento de enchimento vesical é o contrário. Então, no enchimento vesical, a bexiga deve estar relaxada e o esfíncter externo fechado. Quando a gente tem desbalanços, então descoordenações entre esfíncter e contração do músculo detrusor na bexiga, são os momentos que a gente pode ter as disfunções miccionais desenvolvidas na infância. Então, a partir do momento que a criança começa a ter um controle vesical, um controle do esvaziamento e enchimento vesical, a gente nota que ela também vai aumentando a capacidade vesical dela. Então, quando ela tem no período neonatal, recém-nascido, ela tem em torno aí de 60 ml de capacidade vesical. A gente vê que a quantidade de micções aqui nessa idade pode chegar até 20 a 25 micções por dia. Então, basicamente, ela tem uma micção a cada hora. À medida que ela vai aumentando a capacidade vesical, a gente vê que a capacidade aumenta, então ela pode chegar até em torno de 300 a 400 ml aqui numa criança pequena, tá? E ela tem micções em torno de 4 a 8 micções por dia, tudo bem? Então, é o que a gente considera aí normal para crianças acima de 5, 6 anos até a vida adulta, que ela tenha micções em torno de 4 a 8 por dia. Bom, então, quando a gente tem qualquer tipo de disfunção, de alteração, seja na mecânica da hora de fazer xixi, tanto no momento do enchimento vesical ou do esvaziamento vesical, ou então em relação à capacidade vesical que essa criança adquiriu, tem qualquer dessas etapas que ela tenha algum tipo de alteração, a gente vai começar a ter os sintomas urinários, os sintomas que podem sugerir uma disfunção miccional. Então, lembrando que a frequência diurna para crianças acima de 4 a 5 anos, a gente espera que seja em torno de 3 a 8 vezes, que seria o considerado normal. A gente pode ter sintomas em relação ao jato urinário da criança, então pode ter um jato urinário intermitente, então no momento que está fazendo a micção, a gente faz em pedaços, né, de micção. O jato urinário pode ser fraco, aqui principalmente fala a favor de patologias obstrutivas do trato urinário, então é um jato urinário que nos meninos não molha ninguém na hora da troca das fraldas,
ou então nas meninas que fazem um jato muito fraquinho em gotejamento, tá? E posso ter também o gotejamento pós-miccional, que é a criança que depois que ela tem a micção, ela pode ter aquele gotejamento final. Ainda posso ter outros tipos de sintomas em relação ao ato miccional mesmo, que é a urgência miccional, quando a criança tem um desejo muito intenso de fazer a micção. A própria incontinência, então, quando ela realmente não consegue segurar o xixi. A disúria, com qualquer tipo de dor ou dificuldade na hora da micção. E a noctúria, que é a presença de aumento na frequência urinária no período noturno. E ainda eu posso ter em relação ao comportamento da criança. Então, a criança pode ter manobras de retenção urinária que são bem típicas. Então, ela pode ficar parada, às vezes, num cantinho que a gente chama que é a posição do soldadinho. Então, ela fica parada com os bracinhos ao lado do corpo e apertando as pernas para que ela consiga contrair o esfíncter externo. Ela pode também, nas meninas, elas sentam, às vezes, em cima do calcanhar, para que o calcanhar faça uma compressão, uma contração ali na região púbica dela e ela assim consegue segurar a urina. E às vezes podem ser manobras até muito diferentes, como andar na ponta dos pés. Então são sinais de que a criança está tentando segurar o xixi. Então são manobras que fazem o assoalho pélvico contrair e ela consegue segurar o xixi. Posso ter também esforço abdominal na hora da micção, então tem crianças que só conseguem ter a micção quando apertam a barriga, e a hesitação, que é aquela criança que opta por não ir ao banheiro, tenta segurar o máximo possível o xixi. Bom, então, quando a criança apresenta algum daqueles sintomas que a gente conheceu no slide anterior, a gente precisa investigar por que ela está tendo esses sintomas. E a gente sempre tem que tentar excluir causas orgânicas. Dentre elas, as causas neurogênicas, neurológicas. Então, geralmente, denervações da bexiga ou do esfíncter externo. Então, por exemplo, uma criança que tem mielomeningocele, que teve trauma do sistema nervoso central ou que tenha uma espinha bífida, por exemplo. Tá? A gente também precisa excluir causas anatômicas que estão ocasionando essas queixas urinárias. História, por exemplo, de ausência de controle esfincteriano, então aquela criança que nunca deixou de perder xixi, né? Aqui a gente precisa lembrar que às vezes o ureter pode estar localizado num outro local, e patologias obstrutivas, por exemplo, como a válvula de uretra posterior nos meninos. E a partir do momento que a gente conseguiu excluir essas causas secundárias, causas orgânicas, sendo responsáveis pelos sintomas urinários, a gente fica com as causas funcionais. E, na verdade, é a maior parte das etiologias que a gente vê no nosso ambulatório de distúrbios miccionais, tá? Então, é geralmente uma disfunção vesical idiopática, então às vezes a gente não encontra causa, né? Com certeza eu tenho que excluir que não tenha nenhuma alteração anatômica ou neurológica, porque senão ela vai ser outra causa, não vai mais ser funcional, né? E geralmente está relacionada a atraso na maturação ou prolongamento do padrão de bexiga do lactente, que é aquele padrão de ato reflexo, de encher e esvaziar sem que a criança tenha controle, né? Ou um treinamento esfincteriano e hábito miccional inadequado. Então, normalmente a gente vai ver esse treinamento esfincteriano e hábito inadequado no momento do desfraude, ou uma criança que fez um desfraude muito precoce, não tinha ainda os sinais de prontidão para começar a fazer o desfraude, ou então estava muito constipada no momento do desfraude. Então, são fatores que vão influenciar a mecânica da micção dessa criança. Bom, e para a gente chegar realmente numa etiologia com mais segurança, a gente vai precisar partir para ferramentas para chegar a conclusões de qual etiologia é responsável pelos sintomas. Então, sempre começando pela anamnese, né? Então, a gente sempre vai perguntar a frequência urinária. Às vezes a gente vai aplicar um diário miccional, que eu vou mostrar logo mais para vocês, mas de qualquer maneira, às vezes a gente consegue pegar, na tentativa já de conversar com a criança, quantas vezes ela faz micção no dia. A gente pergunta ativamente sobre sintomas urinários, tanto durante o dia quanto durante a noite, e aqui é muito importante a gente fazer uma pesquisa ativa dos sintomas, porque às vezes os pais podem considerar normal algumas atitudes da criança, então eles não trazem isso espontaneamente para a consulta. Aqui, de novo, perguntar das manobras retentoras, então ser bem específico, perguntar para os pais se ela tem o costume de andar na ponta dos pés, de sentar sobre os calcanhares ou ficar parado num cantinho com as pernas bem juntas, tá?
Aqui perguntar também se ela tem história de assaduras recorrentes ou eritemas vulvares ou vulvaginites recorrentes, que também falam bastante a favor de disfunções miccionais. Muito importante aqui é perguntar sobre o hábito intestinal da criança. Então, aqui a gente tem uma relação muito grande do hábito intestinal com o hábito urinário da criança. A gente sabe que as crianças muito constipadas podem desenvolver sintomas urinários justamente por causa da correlação que elas têm com a inervação, né? Tanto da bexiga, quanto do trato gastrointestinal, do assoalho pélvico, quanto com o padrão retentor que a criança que tem constipação costuma ter. Então, ela vai ter basicamente um assoalho pélvico constantemente contraído, que vai dificultar a saída da urina, tá? E também se a criança tem dores na região genital ou no abdômen, ou então, como pode se apresentar em muitas ocasiões, a presença de hematúria macroscópica. E aqui lembrando que é uma hematúria de trato urinário, então geralmente a mãe vai relatar uma hematúria de cor vermelho vivo, né? Se for uma hematúria de cor Coca-Cola ou cor de chamate, alguma coisa parecida, mais amarronzada, a gente tem uma suspeita maior de uma hematúria glomerular. Então, além da anamnese, a gente vai partir para o exame físico dessa criança, buscando pistas e alterações que possam sugerir algumas patologias orgânicas responsáveis pelas disfunções miccionais. Então, é muito importante que a gente realize um exame físico da região lombosacra, que a gente veja alterações ortopédicas, porque elas podem sugerir alterações neurológicas, tá? Então, aqui a gente vê um aumento da pilificação nessa região sacral, e aqui uma assimetria das pregas glúteas, que também fala a favor de defeitos de fechamento da coluna. Posso ter também resíduo de urina ou fezes nas vestes, então é muito recorrente a gente sentir o cheiro de urina na calcinha da criança ou na cueca, né, do menino, e isso fala bastante a favor de que a criança tem realmente episódios de incontinência, tá? No abdômen, buscar fezes ou distensão abdominal, porque às vezes a constipação é tão importante que a gente consegue palpar fezes no exame físico. E na genitália também buscar algumas alterações. Nos meninos pode ter hipospadia, a própria fimose, que pode contribuir com alguns sintomas. E nas meninas, como a gente vê aqui, uma sinéquia de grandes lábios. Bom, e uma outra ferramenta muito importante que a gente usa no nosso dia a dia é aplicar o diário miccional para essa criança. Esse diário miccional é importante porque às vezes os pais não trazem como uma queixa explícita de que tem alguma alteração no hábito urinário durante o dia. E às vezes a gente só consegue ver isso quando a gente aplica o diário miccional. Então, de que maneira que ele é feito? A gente pede para a criança anotar, para o pai, na verdade, né, para os pais anotarem a data que foi feito esse diário, o horário que essa criança levantou e o horário que ela foi dormir. Ao longo do dia, os pais vão anotar quais horários a criança fez xixi, quanto de volume ele fez de xixi, né? Se teve algum sintoma durante essas micções e se teve perda de urina durante as micções. E é muito importante também a gente saber qual líquido e a quantidade de líquido que essa criança está ingerindo. Então, por exemplo, a gente sabe que alguns líquidos são irritantes vesicais, então eles podem piorar os sintomas urinários da criança. Então, por exemplo, bebidas à base de cola, né? Então, Coca-Cola, chás escuros, chamate, chocolate também são bebidas que irritam a cavidade vesical. Então, por conta disso, eles podem piorar os sintomas. E outra ferramenta muito importante, né, como eu citei para vocês, a importância da constipação intestinal, então é muito importante que a gente tenha um diário dessas evacuações para a gente ter certeza de como está o hábito dessa criança, né? A gente tem que sempre tentar orientar para que ele não fique constipado. Então, qual seria o padrão de constipação? Padrão tipo 1 e tipo 2, com certeza. Uma criança que tem evacuações ou em síbalos, ou então as fezes são formadas, mas elas são de grosso calibre, às vezes chegam a entupir o vaso sanitário. O tipo 3 a gente já começa a melhorar um pouco a consistência dessas fezes, e o tipo 4 é o que a gente fala que é o ideal, que são fezes macias, formadas, e que a criança não precisa fazer esforço. Então, a gente pede para que os pais fiquem atentos às evacuações da criança nessa semana e anotem todos os dias da semana se ela evacuou ou não, tá? E se teve dor em alguma das evacuações,
qual foi o tipo de evacuação, se foi tipo 1, 2, 3 ou 4, e se teve escape fecal ou não, tá? E aí a gente vai considerar se teve constipação ou não de acordo com esses critérios de Roma para diagnóstico de constipação funcional nas crianças. Bom, em relação aos exames complementares, né, geralmente a gente vai solicitar pelo menos uma urina 1 e uma cultura de urina, porque esses sintomas eles podem ser decorrentes de alguma infecção urinária, então a gente sempre tem que ter documentado que não tem infecção de urina, que a cultura é negativa, né? Um ultrassom renal dinâmico para a gente avaliar o resíduo pré e pós-miccional, então eu quero ver basicamente a capacidade vesical dessa criança, e em alguns casos a gente vai partir para exames mais invasivos, como a urofluxometria ou a uretrocistografia miccional. Nesse caso aqui, a gente vê uma uretrocistografia miccional mostrando uma uretra em peão. Então, o que significa essa uretra em peão? Então, no momento da micção, que eu deveria ter um relaxamento do esfíncter externo, então uma abertura aqui de um relaxamento e uma contração da bexiga, a gente tem provavelmente aqui uma contração do assoalho pélvico, fazendo com que tenha essa constrição funcional, uma obstrução funcional ao fluxo de saída. Por isso a gente faz esse abaulamento aqui na região da uretra. E nesse caso aqui, nessa figura, a gente tem, além da uretra em peão, um refluxo vésico-ureteral, provavelmente secundário a uma disfunção miccional. Então, uma criança provavelmente muito retentora, tanto do padrão constipação quanto da parte miccional, e que acaba desenvolvendo uma alteração, chegando até o trato urinário alto, por conta de uma mecânica miccional inadequada. E nesse caso aqui, a gente vê um bolo fecal muito importante empurrando o globo vesical. Então, é para a gente entender que ele está muito próximo ali da bexiga, então isso também pode causar obstrução urinária, tá? Então, isso também é uma das causas, por exemplo, de bexigoma, quando o bolo fecal é muito grande. Bom, então com a história, com a anamnese, com o exame físico e com exames complementares dessa criança, a gente vai conseguir falar um pouco agora sobre as incontinências urinárias e como que a gente pode classificá-las. Bom, então a classificação das incontinências urinárias na infância, ela é feita por essa Sociedade Internacional de Continência na Infância, né? Então a incontinência urinária vai ser classificada de acordo com as nomenclaturas dessa sociedade. Então, antes de tudo, a gente tem que lembrar que crianças menores de 5 anos de idade, mesmo elas tendo incontinência, saíram da fralda, tem perdas urinárias aí durante o dia, ou então ainda usa a fralda durante o período noturno, como elas têm menos de 5 anos de idade, a gente não pode dizer que elas têm um distúrbio em si, né? A gente pode até dar as orientações comportamentais, mas até ela completar 5 anos de idade, eles podem ser só parte do desenvolvimento da maturação dessa criança. Então, a partir dos 5 anos de idade, e sabendo que eu não tenho malformações do trato urinário e nem alterações do sistema nervoso central, a criança que tenha por mais de 3 meses consecutivos e mais de um episódio por mês, a gente vai classificar como uma criança que tem realmente a disfunção miccional. E aí a gente pode dividir em 2 grandes grupos, então a gente pode dividir na incontinência contínua, então é geralmente aquela criança que o tempo inteiro a fralda está molhada, então é uma criança que em nenhum momento ela fica com a fralda seca, geralmente está associada a uma formação do trato urinário. Ou as incontinências intermitentes, que geralmente são os quadros funcionais que a gente vai ver na maior parte das vezes. O que seria essa incontinência intermitente? Ela tem períodos secos e períodos em que ela tem as incontinências. E aí a gente vai para a primeira classificação, então primeira definição, que é a enurese. Então a enurese, ela é a incontinência durante o sono, tá? Então só durante o sono. E lembrando que aqui eu posso ter uma enurese monossintomática quando o trato urinário é normal, ou seja, eu não tenho nenhum sintoma diurno relatado e nem visto no diário miccional. E eu posso ter enurese não monossintomática, quando a criança tem sintomas diurnos associados, aqueles sintomas que a gente já viu anteriormente. E ainda eu posso classificar de acordo com o período seco que a criança teve. Então, a gente fala que é uma enurese primária
quando eu não tenho nenhum período seco desde o desfraude. Então, aquela criança que desde que tirou a fralda continuou se molhando. Ou então eu posso ter uma enurese secundária quando ela teve pelo menos 6 meses de período seco. Então, tirou a fralda, ficou aí 2 anos sem perder xixi, e de repente ela volta a perder xixi durante o sono. A gente está frente a uma enurese secundária. Bom, então a gente vai começar falando basicamente da enurese, que é a perda de urina durante o sono. Bom, então uma parte muito importante de um paciente enurético, de um paciente que perde urina durante o sono, é explicar para os pais as causas dessa perda urinária, porque a maioria acaba tendo a impressão de que a criança faz isso porque faz de propósito ou que faz porque tem preguiça. Então, a primeira coisa que eu oriento eu explico todas essas causas que a gente vai conhecer agora. O centro contínuo da micção, o que significa? Então, geralmente, um dos principais estímulos para a gente acordar, para a gente despertar de um sono, é quando a nossa bexiga está cheia. Nessas crianças, o que acontece é que o sinal de que a bexiga está repleta, ele não chega adequadamente para o centro contínuo da micção. Então, a criança não tem a percepção de que a bexiga está cheia, então ela acaba perdendo a urina, tá? Uma outra causa importante é o sono profundo. Na verdade, é uma constatação de que essas crianças têm um sono muito pesado. Então, é uma queixa bastante comum que os pais falam que são crianças que é difícil você acordar, que às vezes tem que chacoalhar bastante até a criança conseguir sair do sono. Um outro fator já conhecido nessas crianças é em relação ao hormônio antidiurético. Então, o hormônio antidiurético, ele tem um pico de liberação no período noturno, tá? E nessas crianças já foi comprovado que elas não têm a liberação desse hormônio antidiurético, ou seja, no período que eu deveria produzir menos urina, elas acabam produzindo mais urina, porque eu não tenho hormônio antidiurético, então ela acaba perdendo mais xixi durante o sono. E aqui um fator muito importante que eu sempre pego os pais de surpresa e às vezes eles ficam bem sem graça, porque eles chegam reclamando que a criança está fazendo xixi na cama até os 7 anos de idade, e aí quando eu pergunto quem perdeu o xixi na cama até mais tarde, aí sempre tem alguém na família que perdeu o xixi na cama até os 12, 13 anos de idade. Então aqui é muito importante a gente mostrar para os pais que isso tem um fator genético muito importante. Tá? E aí, quando essa criança tem essas perdas urinárias durante o sono, a gente pode ter algumas comorbidades, então a gente pode ter alterações psicológicas. Então, uma criança que às vezes se envergonha do que está acontecendo, não quer ir dormir na casa dos amigos porque tem vergonha de ter que usar fralda, por exemplo, né? E aqui, muito importante, é a constipação de novo. Então, uma criança que é muito constipada, ela não vai ter uma capacidade vesical adequada, porque ela está eliminando urina o tempo inteiro, em pequenas quantidades. Então, no período noturno, que ela deveria ter uma grande capacidade vesical para a quantidade de urina que é produzida, ela não consegue. Então, é um dos principais fatores aqui que a gente sempre trata antes de começar qualquer orientação de enurese. Então, a partir do momento que a gente diagnostica a criança como uma enurese monossintomática, a gente sempre vai tratar os fatores predisponentes. Então, às vezes foi uma infecção do trato urinário que desencadeou essas perdas urinárias durante o sono, principalmente quando a gente está falando de enurese secundária, então uma criança que já teve controle esfincteriano. A constipação, novamente, como eu já expliquei para vocês, a importância, né? E se o paciente tem sintomas diurnos associados, a gente também vai priorizar o tratamento desses sintomas diurnos. E a gente sempre orienta as medidas comportamentais ou então a chamada uroterapia. Então, olha aqui, a primeira orientação que a gente sempre preza é falar para os pais que a criança não tem culpa. Então, atitudes negativas elas só vão prejudicar a evolução do tratamento. Aqui é muito importante que eu tenha correção da postura da criança na hora da micção e na hora da evacuação. Então, crianças que não apoiam os pés na hora de fazer o xixi, elas tendem a contrair mais o assoalho pélvico. Então, por isso, eu preciso de apoio para os pés. Pode ser desde livro, caixa de sapato, escadinha, o que tiver, tá? Aqui, micção programada, a gente não vai orientar para todas as crianças, né? Aqui a gente vai começar com as orientações noturnas mesmo. Então, diminuir a ingestão de líquidos 3 horas antes de dormir. Eu sempre falo para diminuir a quantidade de sal nas últimas refeições da criança para que ela não sinta tanta sede
porque deixar a criança passar sede é uma tortura, então é melhor que você reduza o sal da alimentação, né? Sempre esvaziar a bexiga antes de dormir. Aqui, em alguns casos, então casos selecionados, a gente vai pedir para acordar a criança no período noturno, tá? Depois que ela foi dormir. E o calendário sol-chuva. O calendário sol-chuva, vou mostrar no próximo slide para vocês, mas ele tem o intuito de trazer um reforço positivo para a criança e para nós médicos trazer um estudo objetivo de perdas, de melhoras ou não melhora nas perdas urinárias durante a noite. Aqui, então, tem uma criança, né, era um menino que acompanhava com a gente no ambulatório, ele fez um cartaz, uma cartolina, né, mas não precisa ser numa cartolina, geralmente os pais imprimem qualquer calendário, e é importante o quê? Que a criança faça o calendário, então não é para o pai pintar, para o pai fazer o calendário, e muito menos deixar o calendário na geladeira às vistas de todo mundo, porque não é para ser punitivo, a criança não precisa passar vergonha porque está pintando uma chuva. Então, o que a gente orienta? No dia que essa criança acordou seca, ela vai desenhar sol no calendário. E no dia que ela acordou molhada, ela vai desenhar uma chuva, tudo bem? E aí o que a gente consegue ver é a evolução realmente, e a criança começa a ficar feliz quando ela começa a ver que aquelas medidas que a gente implementou começaram a melhorar as perdas urinárias durante o sono. Além das medidas comportamentais que a gente sempre tem que colocar, né? Então é muito importante que a gente não parta para as outras terapias se a gente não está treinando essa criança. Então o ideal é que eu sempre associe qualquer outra terapia com as medidas comportamentais. A gente tem também esses alarmes presentes aí no mercado, que é pipi-stop. Como que ele é feito? Ele coloca um eletrodo aqui dentro das vestes da criança e a partir do momento que cai qualquer gota de urina, por conta da temperatura, né, e de estar molhado, ele vai disparar um alarme sonoro, ou então um alarme em formato de estimulação de eletrodo, tá? Não vai dar choque, obviamente, mas ele vai estimular e a criança vai sentir que a bexiga está cheia. De qualquer forma, a gente não pode indicar esse tipo de alarme se eu tiver uma criança que tem sintomas diurnos, principalmente sintoma de bexiga hiperativa, porque nesse caso a gente imagina que a capacidade vesical dessa criança é muito pequena. Então, provavelmente essa criança vai ter várias perdas de urina durante o sono, porque é uma bexiga muito pequena, à medida que ela enche, ela já vai esvaziar. Então, isso pode acontecer várias vezes na noite. Então, imagina uma criança com alarme, alarmando a cada hora durante o sono. Então, isso também não é legal. Isso vai ter muita influência na criança durante o dia depois, tá? Bom, e quando o tratamento comportamental, o tratamento com alarme não funciona para a criança, a gente pode partir para tratamentos medicamentosos, né? A primeira linha de tratamento medicamentoso é a desmopressina, que é basicamente a gente ofertar para a criança aquele hormônio antidiurético. O que a gente tem que tomar muito cuidado é que os pais têm que ter muita orientação sobre restrição hídrica, então a criança tem que tomar pouquíssimo líquido, realmente 1 hora antes e até 8 horas depois da administração dessa medicação, senão ela pode ter sintomas de hipervolemia, então ela pode ter alterações no sódio do sangue, no sódio sérico, pode ter sintomas de congestão pulmonar, pode ter sinais de congestão nasal, cefaleia, então esses são os efeitos que a gente precisa ficar atento com essa medicação, tá? E aqui é muito importante também, a desmopressina, ela deve ser usada, mas também em conjunto com as medidas comportamentais, então não adianta só eu dar essa medicação, porque a hora que eu paro de dar, se eu não fiz o treinamento, a criança vai voltar a perder urina logo em seguida, tá? Outra linha de tratamento seria o uso da oxibutinina, mas ela não é recomendada também como monoterapia, então a gente tem que associar com as medidas comportamentais. Aqui ela é muito indicada principalmente naquelas crianças que eu sei que têm sintomas diurnos associados. Então aqui o intuito é o quê? Ele vai diminuir as contrações do detrusor, do músculo detrusor. Então quando ele para essas contrações, a bexiga ela consegue acomodar mais líquido dentro da bexiga antes de contrair, né? Então, com isso, melhora a capacidade vesical da criança, então as perdas durante o sono vão diminuir,
né? O que eu tenho que tomar cuidado é que é uma medicação que causa muita constipação intestinal e ela pode causar retenção urinária também. Então, paciente que tem constipação intestinal, a gente praticamente não deve indicar o uso dessa medicação. E por último, como última linha de tratamento, mas raramente a gente vai usar, é a imipramina. Então, antigamente era muito usado realmente esse antidepressivo tricíclico, porque ele diminui o limiar do despertar, então ele ajuda a criança a despertar mais fácil. Porém, ao longo do tempo foi-se visto que ele tem como efeito colateral uma cardiotoxicidade. Então, por conta disso, a gente tem deixado ele em desuso. Agora, falando um pouco sobre as disfunções vesicais diurnas especificamente. Então, ela é definida como a presença de um sintoma diurno ao menos uma vez por semana em 2 semanas. Apresenta como fatores de risco aqui, principalmente sexo feminino, a presença de enurese, infecção do trato urinário e aqui a encoprese. As principais condições que a gente vai ter na pediatria, então a gente tem o espectro de bexiga hiperativa, a gente vai ter o outro espectro que é da bexiga hipoativa ou da postergação miccional e a disfunção miccional em si. Começando então pela bexiga hiperativa, né? Então a gente vai ter como principais sintomas da bexiga hiperativa a urgência miccional. Aqui é o principal. Então, o paciente que chega com queixa de urgência miccional, a gente sempre levanta o alerta para uma possível bexiga hiperativa. Aqui, o aumento da frequência urinária, com consequente diminuição do volume urinário, então aquela criança que vai várias vezes ao dia, mais de 8 micções por dia, com volumes miccionais muito pequenos. Crianças com incontinência urinária também podem ser sinais de bexiga hiperativa, e aqui, novamente, as manobras retentoras. O tratamento, ele vai basicamente tratar, se tiver, né, concomitante, uma infecção do trato urinário, de novo, aqui a constipação novamente, que vocês já sabem por que a constipação é muito importante, e aqui é muito importante que a gente tente tratar vulvovaginites inespecíficas, porque a vulvovaginite inespecífica, ela pode mimetizar disfunções miccionais e infecções do trato urinário, então a gente sempre trata concomitantemente. Nas meninas, especificamente, lembrar do tratamento da oxiuríase, porque é um verme que fica alojado no reto, mas que pode migrar para a uretra feminina por causa da proximidade, e aí ela pode causar os sintomas de disfunção miccional de bexiga hiperativa, tá? Aí, novamente, a gente orienta que os cuidadores não culpem a criança, de novo, elas não fazem isso porque elas querem, né? E aqui, muito importante, corrigir a postura na hora da micção. Bom, então, além das medidas comportamentais, a gente pode partir para outros tipos de tratamento nessas crianças. Então, nos casos refratários, a gente pode usar essas medidas. Podemos entrar, então, com a oxibutinina, que vai diminuir as contrações do detrusor, né? Com isso, ele aumenta a capacidade vesical dessa criança. Posso usar a toxina botulínica também. Aqui, muito importante, a neuromodulação. Então, esses são eletrodos que vão ser colocados na região parasacral e vai liberar pequenos estímulos para a gente basicamente reorganizar a comunicação entre bexiga, esfíncter externo e cérebro, tá? Aqui é muito importante que a criança tenha percepção e ela já possa comunicar para a gente o que ela está sentindo, porque senão a gente pode colocar uma carga muito alta e a criança pode ter, inclusive, queimaduras, né? Então, a criança tem que saber falar o que está acontecendo com ela. E o biofeedback, que eu vou mostrar para vocês aqui no próximo slide, um videozinho. O biofeedback, ele é um treinamento da região do assoalho pélvico, em que eu coloco os eletrodos no assoalho pélvico da criança e ela vai aprender a relaxar esse assoalho. Então, o intuito do biofeedback é ensinar os músculos do assoalho pélvico dessa criança a ficarem mais relaxados, para que a gente diminua os sintomas urinários. Relaxa, Então, o que a gente consegue ver relaxa nesse vídeo bem. a Segura o criança, xixi, então, ela está com Manu, os eletrodos na segura, região força. pélvica. Relaxa Quando a de fisioterapeuta novo. pede para ela Muito bem. relaxar, o bonequinho fica aqui embaixo.
né? Relaxa, Quando vamos ela comer as pede para a criança algas. contrair o bumbum ou fazer uma contração, Relaxa. o bonequinho vai subir, Segura, aperta o bumbum, Manu. certo? Segura. Descansa de novo, Então, Manu. se vocês percebem aqui, o Relaxa. período de descanso, de relaxamento é muito Lenta a maior, porque o intuito fada, aqui da que vai fisioterapia da transformar Solidarium as na criança é abelhas. que ela aprenda a relaxar. E Aperta aí, o com bumbum, esses força, segura, novos segura. softwares, a gente consegue ter Relaxa de uma atividade lúdica, novo. então que as crianças se Mais divertem quando estão relaxar. fazendo Isso, esse perfeito. biofeedback. Aqui essa linha roxa. Já no outro espectro, então no espectro contrário aí da bexiga hiperativa, a gente tem a bexiga hipoativa, né? Então, geralmente, a gente vai ter o quê? Uma diminuição da frequência urinária. Então, uma criança que tem menos de 3 micções no dia, né? Pode ser uma micção com esforço, então uma criança que tem que forçar muito na hora da micção, e uma capacidade vesical muito além do esperado. Então, mais de uma vez e meia a quantidade que a gente esperaria de capacidade vesical para a criança. Às vezes elas eram um espectro de bexiga hiperativa, mas para se protegerem das longas idas e várias idas ao banheiro, elas acabam não tomando nada de líquido e elas podem ir para o espectro de bexiga hipoativa, mas porque não estão ingerindo nada de líquido, justamente para elas não terem que ir muitas vezes no banheiro. Então isso é muito importante a gente pegar na história também, tá? Aqui a gente sempre tem que excluir causas neurológicas, então mielomeningocele, genesia sacral, anatômico aqui como a válvula de uretra posterior. E aí, se a gente exclui tudo isso, a gente fica realmente com uma bexiga hipoativa funcional, que pode ser decorrente de um grande constipado e aí uma disfunção miccional mesmo, tá? O tratamento novamente inclui não culpar a criança, né? Aumentar a ingestão hídrica em alguns casos, então se a gente percebe que é porque ela não toma nada de líquido, a gente vai orientar o aumento de líquidos. Micção programada, então a gente orienta que essas crianças não passem de 2 a 3 horas sem ir ao banheiro, então pode colocar inclusive relógios para despertar para essa criança para que ela lembre quando ela não estiver junto com os cuidadores, né? Corrigir a postura do vaso sanitário, então novamente colocar os pés apoiados no chão, tá? E aqui a gente pode fazer o diário dessas micções também. Outras terapias, em casos muito selecionados, então assim, é muito raro a gente ter que chegar nesse tipo de conduta, né? Às vezes a gente pode orientar o cateterismo intermitente limpo, que seria o quê? Que a gente faz o cateterismo para esvaziar essa bexiga em certos momentos do dia, tá? Então, se a criança estiver tendo muitas infecções urinárias, ou incontinente, ou esvaziamentos incompletos que a gente não consegue melhorar com as terapias habituais. Então, nesses casos, a gente pode indicar o cateterismo intermitente limpo. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido sobre as disfunções miccionais na infância. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar para o meu e-mail ou quando a gente se encontrar lá no ambulatório do Hospital das Clínicas. Um abraço.